quadro Direito da Gente está de volta aí no Jornal Regional. Hoje o nosso tema sobre né, o direito dos negativados. E para falar sobre o assunto, Rafael Campos, o advogado aqui, já conhecido por todos nós, muito obrigado pela sua participação aqui no Direito da Gente, Rafael. Rafael, a pessoa que tem seu nome incluído no SPC Serasa tem direito a saber que foi negativado? Essa comunicação tem que se dar antes ou depois da inscrição? Boa noite, Carla. Boa noite aos nossos queridos telespectadores da TV Campos de Minas. Todas as alterações que forem feitas nos cadastros de consumidor relativos a uma determinada pessoa têm que ser obrigatoriamente a ela comunicadas. Então, quando uma empresa ou um lojista ou o que for resolve fazer a inscrição de um consumidor num cadastro de maus pagadores, por exemplo, SPC, Serasa, etc., o SPC e o Serasa têm obrigatoriamente que comunicar esse consumidor de que houve uma alteração no seu registro perante aqueles cadastros. Essa alteração, ou melhor dizendo, essa notificação da mudança do estado do cadastro daquele consumidor, ela tem que ser feita antes da própria inscrição. Isso é o que a lei determina e aquilo que a jurisprudência entende como sendo a interpretação mais correta da lei nesse ponto. O fato é que, na prática, não se exige que o SPC e o Serasa tenham meios para comprovar que essa notificação realmente foi realizada. Eu vou explicar. Em regra, o SPC e o Serasa mandam uma cartinha para o consumidor, no entanto, essa cartinha ela não vai com aviso de recebimento, ou com código de rastreamento, ou com qualquer coisa do gênero que possa identificar que aquele consumidor efetivamente foi notificado da inscrição que foi feita contra ele. Por isso que é muito comum nós vermos as pessoas hoje em dia se deparando com restrições ao crédito sem saber que sequer haviam sido negativadas, né, ou tiveram seu nome incluído nos cadastros de maus pagadores. O grande problema disso tudo é que é muito difícil a gente penalizar o SPC e o Serasa, que são os responsáveis por fazer essa notificação, dessa obrigatoriedade de comunicar ao consumidor. Por quê? Porque embora exista a obrigação de fazer a notificação, o Poder Judiciário entende que o SPC e o Serasa não têm obrigação de comprovar que essa comunicação efetivamente chegou para o consumidor. Então, quando o consumidor vai acionar a justiça para tirar aquela negativação e fala, olha, eu não fui avisado, o SPC e Serasa vem e fala assim, não, mas a cartinha está aqui, ela foi enviada. Se não chegou para você, não me interessa, mas a minha obrigação eu cumpri. Esse aqui é o grande problema que a gente enfrenta em relação a esse tema. E quando uma pessoa é negativada, ela tem direito à indenização por dano moral se a negativação dela for indevida, for feita de modo indevido? E quais são esses pontos, né? Como que a gente identifica essa questão de ser indevido ou não, né? Então, Carla, esse também é um outro assunto tormentoso, porque às vezes a pessoa já teve o seu nome incluído no SPC e no Serasa de uma forma regular, né, porque realmente estava devendo, e em seguida a isso ela vem e recebe uma outra notificação ou descobre uma outra inscrição que é indevida. Indevida por quê? Porque aquele lojista que fez a inscrição dela, às vezes não entabulou nenhum negócio com esse consumidor, às vezes ela não guarda nenhuma relação com aquele crédito que está sendo cobrado, e daí por diante. Nesses casos em que a pessoa já tem um nome incluso no SPC e no Serasa e vem a sofrer uma nova negativação, só que dessa vez indevida, dessa vez sem fundamento, ele não vai ter direito a pleitear dano moral porque o abalo de crédito, né, que enseja a reparação por dano moral, na verdade ele não ocorreu, porque essa pessoa já estava com o nome negativado. O que vai restar para ele é o quê? Questionar essa nova negativação e pedir para que ela seja excluída dos cadastros, uma vez que ela não tem fundamento.
Então, se a pessoa já tem uma inscrição e vem sofrer outra, ainda que irregular, a princípio ela não vai ter direito à indenização por dano moral. Só um questionamento, Rafael. Vamos supor, no caso, a pessoa é negativada por uma conta X, ela negocia, paga essa conta, está tudo certo, e aí ela novamente é notificada por essa mesma conta, porém ela já negociou e está pagando esses valores. Isso, e aí, nesse caso, ela pode entrar por dano moral. Nesse caso, ela pode entrar e tem grandes chances de conseguir a indenização por dano moral. Por quê? Existia a inscrição regular inicialmente. Como você disse, ela foi negociada e houve parcelamento da dívida. Automaticamente, no momento que ela é negociada e há o parcelamento da dívida, quem inseriu o nome dessa pessoa no SPC e Serasa é obrigado a retirá-lo, porque aquela dívida já foi resolvida, e não pode fazer uma nova inserção desde que esse parcelamento e esse acordo feito entre as partes esteja em vigor em dia. E, aliás, isso é muito comum, principalmente com as empresas de telefonia. Elas negativam o cliente, fazem uma negociação, o cliente paga, logo em seguida elas vêm e cobram de novo, negativando, pelo mesmo valor que já foi negociado, já foi pago. Nessas hipóteses, vai caber sim a indenização por dano moral. Mas a análise aí é de caso concreto. No caso, o ideal realmente é procurar um advogado, né, que pode até orientar melhor aí quanto a essas questões. Para avaliar isso, exatamente. Ok, muito obrigada, Rafael, pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez. Ok. E o nosso bloco Direito da Gente vai ficando por aqui. A todos vocês uma boa noite e voltamos aos estúdios do Jornal Regional.